O Jones, ele gosta de trazer as subdivisões dentro do mundo da esquerda, dentro da cosmovisão da esquerda, para tentar diferenciar estas coisas do marxismo. Só que o marxismo ele tem um ponto fundamental, e é a isso que eu me refiro no meu livro, que é o seguinte: a visão de história e a historiografia marxista parte desse pressuposto é de que a história humana como um todo é tratada a partir do materialismo. Isso é, tudo tem a ver com a economia, com o dinheiro, com o social. Não, Fernando, o marxismo não se centra excessivamente na economia, é por isso que é materialista, nem tampouco as ideias de representatividade são inerentemente marxistas. Mas isso, esta última parte, o Jones já teve o cuidado de explicar bem e deu-te, portanto, uma aula relativamente a isso no último podcast, no último debate que tiveste com ele. Eu vou centrar-me nesta parte específica do marxismo ser economicista, como alguma gente lhe chama. Portanto, neste episódio por ideologia vamos falar sobre isso através de uma carta que Engels escreveu a Joseph Bloch. It's pure ideology. Será que o marxismo é economicista? É natural ouvirmos muitas vezes isto. É natural ouvirmos muitas vezes esta ideia de que o marxismo é materialista porque se foca em economia e dinheiro. Mas as coisas não são assim tão simples. As coisas não são assim tão lineares. E nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Porquê que eu digo sempre isto? Porque eu tenho um canal de Ciência Política com um viés marxista. E, portanto, eu se tenho um canal de Ciência Política, obviamente que vou falar das minhas credenciais para falar de Ciência Política. Algumas pessoas podem achar que isto é arrogância minha ou ser convencido. Não, de todo. Da mesma maneira que uma pessoa num canal de nutrição diz qual é que é a sua formação, o personal trainer diz qual é que é a sua formação, agora temos muitas páginas de psicólogos e psicólogas no Instagram e eles dizem a sua formação. Eu faço o mesmo porque tenho o objetivo de demonstrar que, estas são as minhas credenciais para falar sobre isto, é isto que me motiva a falar sobre isto. Portanto, não há aqui qualquer arrogância da minha parte, não me acho melhor do que ninguém apenas por ter este mestrado e a estar agora a fazer o doutoramento, não tem nada a ver com isso, estou apenas a dizer, olha, eu por acaso até tenho credenciais para falar sobre isto por causa da minha formação e tal, lembrando que ter credenciais académicas às vezes não quer dizer nada, porque há académicos que só produzem porcaria, ok? No final de tudo, o mais importante, efetivamente, são as fontes bibliográficas, a capacidade de interpretação das fontes bibliográficas, o acúmulo teórico, etc, etc. Não obstante, eu gosto de fazer este reparo, porque acho que é importante, acho que não tem mal nenhum as pessoas dizerem as credenciais que têm para falar sobre as coisas, no fundo é isto. Portanto, como eu disse, eu tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista. Se vocês quiserem ajudar o canal a crescer, façam o seguinte: coloquem gosto, comentem. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito. Podem comentar apenas aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas para que o algoritmo compreenda que de facto este canal tem tração. Antes de continuar, eu gostava de dizer uma coisa que muita gente se calhar não sabe, mas é importante. Muitas vezes a malta vem nos comentários ou nas mensagens privadas no Instagram dizer assim: Miguel, o Marx tem partes que são difíceis de compreender, são partes assim mais complicadas, às vezes ele demora muito a chegar ao argumento. É verdade, é verdade. Eu vou-vos dizer uma coisa: a melhor maneira de compreender Marx é ler Engels. Porque Engels não só era a pessoa que melhor compreendia Marx, como dos dois era objetivamente o melhor escritor. O Engels tinha uma capacidade de síntese, uma capacidade de explicar conceitos complexos de uma forma simples, que muitas vezes Marx não tinha. Não quer dizer que Marx não tenha escrito bem, mas Marx, digamos, às vezes dava uma volta à China para chegar a Esposende. Ou então, passando isto para termos brasileiros, digamos que Marx dava uma volta ao globo para tentar chegar a Belo Horizonte. Portanto, de facto, o Engels tem aqui uma capacidade de síntese. Ele revela isso no resumo do Capital e no Anti-Düring, em que ele explica melhor o Capital, às vezes, do que o próprio Marx conseguia explicar a sua obra, o Capital. Além disso, há outras questões aqui, é que Marx não conseguiu escrever tudo o que queria, ele ficou pelo terceiro volume do Capital, não chegou a concluir. Enfim, há toda uma série de questões. Eram pessoas muito ocupadas com a sua produção teórica e com a sua produção no sentido de mobilizar a classe trabalhadora, mas são uma dupla por alguma razão. E uma delas é que Engels, de facto, explica Marx melhor do que o próprio Marx. E o Engels aborda esta questão, esta ideia de que o marxismo é muito centrado na economia, de que o marxismo é quase
quase determinista, utilizando as condições materiais para explicar tudo na história. Isso não é verdade, e ele vai explicar isso em 1890 a Joseph Bloch. Eu agora estou-me a perceber que estou a franzir muito o sobrolho, mas é porque está um sol dos diabos, está bem? Eu tenho um livro onde está esta carta, chama-se Cartas sobre o Materialismo Histórico, só que, infelizmente, eu não sei onde é que ele está, porque eu tenho muitos livros e ele é pequeno, deve ter ficado ali perdido no meio deles. Mas vou ler através do Marxist.org, que já agora eu recomendo sempre. Londres, 21 a 22 de setembro de 1890. De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu e nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isto, afirmando que o fator económico é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem sentido e em uma frase vazia. Então o que é que o Engels no fundo está aqui a dizer? O Engels está a dizer que, de facto, o determinante final, efetivamente, são as condições económicas, a infraestrutura, a base. Não obstante, Engels e Marx nunca disseram que eram o único fator determinante. É o fator determinante final, mas há outros fatores determinantes. Quais fatores determinantes? O Engels explica. As condições económicas são a infraestrutura, a base, mas vários outros vetores da superestrutura, formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, formas jurídicas e mesmo os reflexos destas lutas nas cabeças dos participantes, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas, também exercitam sua influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. Há uma interação entre todos estes vetores, entre os quais há um sem número de acidentes, isto é, coisas e eventos de conexão tão remota ou mesmo impossível de provar que podemos tomá-los como não existentes ou negligenciá-los em nossa análise, mas que o movimento económico se assenta finalmente como necessário. Do contrário, a aplicação da teoria a qualquer período da história que seja selecionado seria mais fácil do que uma simples equação do primeiro grau. O que é que o Engels no fundo está aqui a dizer? O Engels vai se apoiar na teoria marxista de que cada modo de produção tem uma infraestrutura e uma superestrutura. O feudalismo teve, o escravismo teve e o capitalismo também tem. O que é que está na infraestrutura, na base do modo de produção? Ora bem, precisamente as relações de produção e as forças produtivas. Portanto, as forças produtivas são esta relação entre o trabalho e os meios de produção, não é? As fábricas, as terras agricultáveis, etc, etc. E depois as relações de produção assentam na divisão social do trabalho. Ou seja, existem os proprietários dos meios de produção, burguesia, e aqueles que só têm a sua força de trabalho para vender, o trabalhador. E portanto há aqui uma relação entre a burguesia e os trabalhadores, ou a burguesia e o proletariado. Só que depois há a superestrutura. A superestrutura é aquilo que garante a continuidade da infraestrutura. É aquilo que permite a continuidade da base. Então, por exemplo, o Estado, as constituições que se formam, a lei, que é o que garante a existência da propriedade privada, as forças de segurança, que muitas vezes são utilizadas para proteger a propriedade privada, a ideologia, que se verifica através da cultura, da educação, etc. Todos esses elementos são a superestrutura do modo de produção. O modo de produção não sobrevive apenas através da infraestrutura, precisa de uma superestrutura que a legitime. Uma superestrutura que, no fundo, vai institucionalizar um modo de produção. E todos os modos de produção, segundo Marx e Engels, têm estes dois elementos. Por exemplo, a religião era extremamente importante para a manutenção do feudalismo, esta ideia de que cada ser humano ocupava um lugar específico na sociedade, um lugar que era atribuído por Deus, era extremamente importante. A ideia, por exemplo, depois também do direito divino dos reis, era extremamente importante para que não houvesse questões relativamente àquilo que era a posição das pessoas na sociedade. Isto é importante para garantir a continuidade do modo de produção. Hoje em dia, fenómenos como o coaching, por exemplo, fazem parte da superestrutura, porque fazem com que o trabalhador ache que só não está na posição do burguês porque não se esforçou o suficiente, porque ainda não conseguiu ter aquele rasgo de genialidade para chegar, para ter uma grande ideia e desenvolver o seu próprio negócio. Enfim, há vários elementos que compõem a superestrutura. E o Engels vai dizer aqui que esses elementos dialogam com a infraestrutura e muitas vezes até acabam por determinar, de alguma forma, mudanças na infraestrutura. Então há uma relação de diálogo constante, uma relação dialética, onde vai haver uma tese e uma antítese entre estes dois elementos e muitas vezes produz-se uma síntese que resulta necessariamente destes elementos, da conversa que estes elementos vão mantendo ao longo da história. E será que Marx e Engels argumentavam que os humanos não tinham qualquer papel aqui a desempenhar? Olha o que o Engels diz. Nós mesmos é que fazemos a história, mas o fazemos sob condições e suposições definidas. Entre estas, os determinantes económicos são ultimamente decisivos. Mas mesmo as condições políticas, etc., e mesmo tradições que assombram as mentes humanas também desempenham o seu papel, embora não sejam decisivos. O que é que o Engels quer dizer com isto? O Engels quer dizer que de facto é o ser humano que faz a sua própria história. Só que o ser humano não faz a sua própria história no vazio, meus amigos. O ser humano é produto do seu tempo. Vou-vos dar um exemplo. O Jeff Bezos não teria desenvolvido o modelo de negócios da Amazon se previamente não tivesse sido desenvolvida a eletricidade e mais tarde a internet. O modelo de negócios da Amazon está altamente dependente destas duas condições materiais. A produção da eletricidade e depois mais tarde a produção
evolução da internet através do complexo militar industrial americano. Fenómenos como a ARPANET e assim, enfim, vocês podem ler sobre isso em obras como, por exemplo, a da Shoshana Zuboff, do Lécio Dias, etc. Eu vou deixar depois uma bibliografia. Da mesma maneira, os comunistas não poderiam pretender superar o capitalismo se não vivessem em capitalismo. E o Engels depois, mais para a frente na carta, vai dizer: eles não conseguiram, ele e o Marx, não conseguiram falar sobre tudo o que queriam falar. Obviamente não conseguiram. Houve coisas em que se tiveram de focar. O Marx faleceu antes de terminar o terceiro volume do Capital. E o Engels vai dizer aqui uma coisa importante. Nós demos um ênfase a esta questão das condições materiais, porque de facto a filosofia idealista, que era muito forte nesta época, dava uma ênfase demasiado grande às ideias, como se a história fosse um movimento de superação de ideias. E então o Engels e o Marx tiveram de se focar na questão das condições materiais, precisamente para fazer aqui uma contranarrativa em relação à filosofia idealista. Isso não quer dizer que eles não pudessem falar de outras coisas, mas o tempo não é ilimitado. Marx, ele próprio chegou a dizer a cartas que estava farto de escrever o Capital e queria escrever outras coisas porque estava a ocupar-lhe demasiado tempo. Enfim, eles não conseguiram falar sobre tudo. E no fundo Engels depois dá aqui uma oportunidade para que outros autores possam desenvolver em cima do marxismo, em cima daquilo que é a tese marxista, outros aspectos que também são importantes. E nós tivemos isso, nós tivemos autores como Althusser, falou da superestrutura com os aparelhos ideológicos do Estado. Nós tivemos Gramsci, o marxista-leninista, que trabalhou muitos aspectos da cultura. Enfim, há vários aportes teóricos que depois vão ser deconstruídos. Então esta ideia de que o marxismo é economicista não só é errada porque nem Marx e Engels disseram isto, mas também porque existe toda uma tradição marxista depois de Marx e Engels que de facto demonstra que não é só sobre as condições económicas, ainda que estas sejam o fator ultimamente decisivo, mas não são o único fator determinante. E de facto ver o Fernando Holliday a dizer este tipo de coisas, a propagar este tipo de mitos que já foram rebatidos por Engels na sua época, porque há muitas teorias anticomunistas que já foram rebatidas por Marx e Engels, até no Manifesto Comunista, deixa-me triste, porque isto revela mesmo que o debate está muito fraco, que o debate está muito pouco desenvolvido, que ainda estamos a bater nas velhas teclas que já não deveríamos estar a bater. Então, espero que tenham apreciado o vídeo, espero que isto tenha ficado claro para vocês e até ao próximo. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.